Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E nosso assunto de hoje é violência doméstica. E convidamos para um assunto tão importante pessoas também muito especiais para debater esse tema. Estamos vivendo um momento difícil em todo o Brasil. A violência passou a ser uma constância na nossa sociedade. E o Dr. Guilherme Ornelas é um convidado especial, juntamente com o professor Lucileide, do curso de Pedagogia e Letras, da Faculdade Metropolitana, que vão abordar esse tema tão importante, juntamente com nossos acadêmicos da Faculdade Metropolitana, aqui presente hoje no nosso estúdio. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Em nome da Defensoria Pública, a gente agradece ao senhor, doutor Aparício, pelo esse convite, cumprimenta todo o Cone Sul do Estado, e é uma honra a gente poder participar e contribuir para o debate e a reflexão desse assunto, que é muito importante na nossa sociedade. Obrigado, doutor. Doutora Lucileide. Doutor, muito obrigada pelo convite. E hoje a gente traz também aqui os nossos acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia para debater esse tema tão relevante na sociedade. Agradecer também a participação do nosso defensor público, doutor Guilherme, e mandar um abraço a todos os telespectadores que continuam nos dando o prazer da sua audiência. Doutor, nós sabemos que o mundo atual, a violência tem dominado. E a violência doméstica ganhou um destaque muito especial. Como que o senhor analisa esse processo? O que vem a ser violência doméstica? A violência doméstica, ela é aquela violência praticada no âmbito familiar, né? Das relações familiares, das relações íntimas. Ela recebeu um destaque muito grande aí com a edição da Lei Maria da Penha, que ela vem de um mandado de criminalização e que obrigou o Estado brasileiro a criminalizar esse tipo de atitude, diante aí da inoperância durante anos, em processos lentos, a dificuldade de apuração desses tipos de delito. Essa lei é um marco na nossa história jurídica e, a partir daí, conseguimos diversos avanços, como as medidas protetivas de urgência, um envolvimento maior da sociedade civil na participação e discussão desses problemas. Infelizmente, a violência doméstica, ainda nos dias de hoje, é um problema dos maiores que a gente enfrenta. E ela não tem lugar, ela não tem nível social, ela não tem
localidades, ela existe em todos os locais. E ela decorre muito também de uma cultura machista, da dificuldade de se identificar essa cultura machista, de se colocar no lugar da mulher e entender que essa violência ela pode ocorrer de várias formas. Então nós, homens, também temos que discutir, temos que debater essa temática para que a gente possa compreender esse universo feminino, respeitar e passar com a educação, com o esclarecimento, a combater esse problema. Várias medidas hoje judiciais, várias legislações prevêem tratamento, mas nunca é pouco dizer que a educação é a saída. Então é muito importante a gente estar aqui com os acadêmicos do curso de letras, do curso de pedagogia, que vão se formar educadores, né, tão importantes na formação de alunos, na formação de pessoas, na formação da cidadania. E é muito importante que eles estejam engajados também nessa discussão e consigam passar para os seus alunos a necessidade de a gente superar esses paradigmas que infelizmente ainda orientam a nossa sociedade. A Defensoria Pública é atuante, mas eu acredito que tal volume de tantos casos, existe até uma dificuldade maior do trabalho, né? Pelo volume de casos que hoje são acometidos na nossa sociedade. A Defensoria Pública tem uma atuação muito importante. Assim, o artigo 27 e 28 da Lei Maria da Penha estabelece que todas as mulheres que forem vítimas de violência necessitam de auxílio jurídico. E quem presta esse auxílio jurídico, essas mulheres que não têm condições de arcar com um advogado particular, é a Defensoria Pública. Então, ela vai ser atendida. Várias questões envolvem a violência. A mulher que sofre violência, muitas vezes ela é casada, tem filhos, ela tem a necessidade de resolver com o fim, quando ela toma uma atitude em não mais se submeter a um ciclo de violência, ela precisa de resolver essas pendências da vida dela, ela precisa de fazer uma separação, ela precisa de pedir uns alimentos para os filhos, ela precisa de resolver as questões patrimoniais que envolvem a dissolução de uma união estável, um divórcio, a dissolução do patrimônio, para que ela possa se reerguer, se empoderar e poder tomar o rumo da sua vida. Então a Defensoria Pública entra nesse aspecto, ela possibilita que essa mulher seja atendida de uma forma humanizada, separada dos demais atendimentos, porque a mulher que em situação de violência, ela é uma mulher muito frágil, ela precisa de ser ouvida, uma oitiva especializada, não é qualquer oitiva. Inclusive a Lei Maria da Penha pressupõe a existência de núcleos especializados lá, com psicólogos, assistente social, para que possa acolher essa mulher e não desencorajá-la a sair daquele ciclo de violência. Então a gente recebe essa mulher e consegue resolver todas essas pendências, porque essas pendências, muitas vezes, doutora Paris, são as pendências que levam a que esse ciclo não tenha fim, né? Que as causas que levam à violência retornem. Então, a quebra desses vínculos, a partir do momento que ela toma essa decisão, é de suma importância para que a gente coloque um fim nesse ciclo de violência. Além disso, também a Defensoria Pública ela tem atuado nas ações penais privadas, ou seja, naquelas ações em que o Ministério Público não pode agir, que são as ações dos crimes contra a honra. Muitas mulheres são ofendidas hoje, muitas vezes nas mídias sociais, né? As mídias sociais, Facebook, Instagram, o Twitter, muitos homens se valem desses mecanismos para poder fazer violências psicológicas, para poder desmoralizar essas mulheres. Isso constitui um crime contra a honra. E a Defensoria Pública também atua nessa perspectiva, porque são crimes de ação penal privada, onde o Ministério Público não atua. Então a gente atua nesses casos, a gente maneja ações de indenização. Muitas mulheres elas sofrem danos físicos, incapacitantes, danos físicos, danos morais, em razão das situações de violência que são as mais diversas que a gente possa imaginar. Então a Defensoria Pública ela está nesse aparato de proteção, né, da mulher também. E a gente também integra uma rede integrada de atendimento. Então, hoje em dia, principalmente na capital, em Porto Velho, a gente tem uma rede muito bem difundida, que tem a atuação conjunta de todos os órgãos e instituições, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário,
Tribunal de Contas do Estado, a gente tem as delegacias de apoio à mulher, as DEANs, e a gente tem uma comunicação muito veloz, muito desburocratizada, para que a gente possa dar o acesso rápido a essa mulher. O acolhimento de uma mulher em situação de violência física, ele tem que ser imediato. A gente não pode pestanejar, a gente tem que ter todos os mecanismos à disposição. Então essa rede integrada de contatos, ela é muito importante para a gente poder conseguir solucionar, estancar os problemas urgentes e fazer encaminhamentos de forma desburocratizada, que também é muito importante, a Defensoria faz parte dessa rede. Professora, como é que a senhora vê esse quadro de aumento da violência? Doutor Aparício e os nossos telespectadores, eu observo que começa dentro da própria família, eu diria até a síndrome da intolerância. Hoje as pessoas não estão tendo mais essa tolerância com o outro, dentro da própria casa. E essa violência é quando o homem não permite também que a mulher possa estudar, possa trabalhar. E esses exemplos são percebidos pelos seus próprios filhos. E esses filhos chegam à escola já agressivos. Então, a gente tem um ciclo, doutor Guilherme, que eu acredito que venha da própria família. E nós temos que reverter isso através da educação, da mobilização. O trabalho que a Defensoria Pública faz no estado de Rondônia é de excelência, porque é um trabalho que atinge diretamente aqueles que mais precisam, as mulheres mais em situação de vulnerabilidade social. E nós estamos falando de mulheres atuantes na sociedade e aquelas mulheres idosas que estão nos lares. É que muitas vezes, doutor, as mulheres sofrem violência, acham que aquilo é normal, porque o homem é o todo-poderoso, ou tem medo de a justiça, de denunciar, e a delegacia, e acaba vivendo uma vida toda segregada ao sofrimento, à humilhação, a um processo de destruição de toda a família, né? Isso mesmo, doutora Aparício. A mulher, muitas vezes, ela se sente culpada. Culpada, né? Ela tem medo de denunciar, se sentindo culpada. Olha, existe isso, muitas vezes o próprio marido, não, você que está fazendo, inverte o quadro dentro de casa, né? Isso é muito perigoso, né? É difícil da mulher se conscientizar de que isso está acontecendo. Ela está tão integrada dentro daquela situação de violência psicológica. Sofre calada muitas vezes. Porque a violência é essa. A violência é aquela que a gente não enxerga, né? É não deixar uma mulher se manifestar e não está, professora, só no ambiente de casa, está no ambiente da escola também. Às vezes, uma professora é questionada por ser professora, um professor numa mesma condição talvez não seja questionado. É aquela não deixar a mulher falar. Essa violência velada, ela é muito perigosa, muito difícil de constatar. Até pela própria pessoa que está sofrendo. Então, aquele marido que não deixa a mulher se desenvolver, que desestimula, que coloca a mulher sempre para baixo, que fala, olha, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo, você nunca vai achar um partido como eu. Se você terminar esse relacionamento, nunca você vai conseguir uma outra pessoa como eu. Na verdade, ela está sendo muitas vezes tolhida da sua capacidade. Ela tem capacidade de seguir a sua vida independente de outro homem. Ela pode seguir, ela pode buscar uma formação, uma universidade tão boa como aqui a gente tem a Finca. A gente tem que dar a opção a esse empoderamento feminino. Ela só consegue sair desse ciclo de violência com muito apoio familiar, com muito apoio da sociedade e buscando opções de formação, opções que vão dar a ela uma autonomia financeira, de levar seus lares, de cuidar dos seus filhos de uma forma digna. Então é muito importante o trabalho aqui desempenhado pela faculdade também, de propiciar essas mulheres essa educação, essa formação profissional, que a gente acredita que é isso que vai conseguir tirá-la desse nível de violência que ela está sofrendo. Medidas judiciais, aumento de pena, a gente teve o feminicídio, a gente teve a criação de um tipo penal para o descumprimento de medidas protetivas, são muito importantes também, né? É uma outra vertente, mas a gente nunca pode esquecer do poder da educação, da transformação que a educação faz, e essa, ao meu ver, é a ferramenta mais eficaz que a gente tem para poder modificar esse cenário de uma forma definitiva. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias somos motivados a melhorar cada vez mais.
Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com Sala de Opinião, e aqui com o Dr. Guilherme Ornella, ele é defensor público, e nosso assunto é violência doméstica, e com a professora Lucileide e nossos acadêmicos da Faculdade Metropolitana, do curso de Letras e do curso de Pedagogia. Doutor, gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira profissional. Eu sou de Minas Gerais, eu me formei lá pela Universidade Católica, fiz uma pós-graduação também em Direito Constitucional para uma universidade lá de Minas Gerais e faço atualmente mestrado em Ciências Jurídicas pela Univale. Sou defensor público aqui no estado de Rondônia, já vão completar 9 anos. Tive a oportunidade de passar em Alvorada do Oeste, São Miguel do Guaporé, Ariquemes, agora aqui em Porto Velho, né, consolidando a carreira. Muito feliz, assim, muito grato para o estado de Rondônia que me deu a oportunidade de receber de braços abertos. O tema da sua pesquisa do mestrado está relacionado à questão da violência contra a mulher? A minha temática no mestrado não, mas a minha atuação hoje é como coordenador do Núcleo de Proteção à Mulher Vítima de Violência. Então, eu já estou há 2 anos fazendo parte, encabeçando essas ações coordenadas da Defensoria Pública no que tange a proteção à mulher vítima de violência. Então, a gente consegue aí, mesmo não sendo mulher, mesmo não sofrendo na pele toda essa violência, a gente consegue se sensibilizar e ter conseguido aí uma experiência suficiente para tratar do assunto de uma forma acadêmica e de forma profunda. E a gente sempre ressalta, né, assim, a importância também do homem, como o senhor, como eu, da gente também estar falando sobre violência doméstica. É importante que a mulher esteja, mas é importante que o homem também fale para, olha o homem que está aí do outro lado. É importante que a gente se coloque no lugar da mulher, é importante que a gente repense diariamente se as nossas ações não estão levando uma opressão a essa mulher que a gente vive. E sobre o olhar dela, não sobre o nosso olhar. O nosso olhar é duro, o homem não é sensível como a mulher. Ele precisa de entender essa logística de um outro olhar, sobre uma outra ótica. Então eu tenho certeza que se a gente caminhar para isso, para a alteridade, para a preocupação com o próximo, a gente consegue avançar significativamente. Interessante que com a Lei Maria da Penha, que se pensava que ia dar pelo menos basta, pelo menos um percentual dessa violência, mas o que se vê é que essa violência continua crescendo. O que o senhor acha que ocorre, doutor? Esses dados são muito difíceis de analisar, porque com a Lei Maria da Penha, houve um incentivo muito grande para as mulheres que estavam ali reprimidas tomarem a decisão de denunciar os seus agressores. Então, assim, esse aumento inicial, muito se justifica também pela abertura de meios, de mecanismos de denúncia. A gente tem hoje o Disque 180, que é uma ferramenta nacional muito importante para denúncias anônimas. Então, a abertura desses canais de recepção de denúncias, ela aumenta
Mas a gente sabe, doutora Paris, que tem aí uma cifra negra, assim, muitas mulheres que não estão aí, não se sentem suficientemente seguras para poder fazer a denúncia, que o Estado não consegue ter acesso e o próprio Estado não consegue dar uma cobertura muito grande. Chegar rápido. Muitas vezes tem essa deficiência, mas a gente não pode deixar que desestimular ou de alguma forma não incentivar que essa mulher tenha atitudes no sentido de se livrar dessa violência. A gente sabe que existem alguns casos pontuais em que há alguma falha, como todo sistema vai haver, mas isso não é suficiente. Eu digo para todas as mulheres que estão, para quem conhece alguém que está nessa situação, que esses mecanismos existem. E se a gente toma as decisões corretas, mediante uma orientação da Defensoria Pública, do Ministério Público, a gente consegue, sim, uma proteção muito grande. A gente consegue... Esses casos são isolados, a gente sabe, e isso não pode desestimular a mulher a sair dessa situação de violência. Há um caminho, há uma possibilidade de romper esse vínculo, esse estado de violência, e a gente tem que acreditar nisso. A gente precisa de acreditar nisso, difundir essa ideia, demonstrar a existência de ferramentas e mecanismos aí disponíveis para essa mulher sair, incentivar que ela vá, pelo menos, buscar um aconselhamento, um amparo, também junto com a família, também junto com os vizinhos, com a amizade, porque esse é um problema que não é só, não tem aquela mais, a gente está tendo até umas palestras do Ministério Público, que marido e mulher se mete a colher, sim, não dá mais para viver num ambiente em que a gente não vá se sensibilizar com a violência do próximo. Então, assim, é possível e existem mecanismos hoje, o Disque 180 é uma importante ferramenta de denúncias anônimas que pode ser utilizado por todas as pessoas em todo o território nacional. Professora, a senhora como mulher, como que vê todo esse quadro nacional e local? Eu acredito que com a Lei Maria da Penha a gente teve esse empoderamento feminino aí no sentido de dar voz às mulheres e cabe, sem dúvida, continuar com essa manifestação, mobilização. Nós precisamos ter em Porto Velho uma delegacia 24 horas para atendimento às mulheres, fortalecer toda essa mobilização, as coordenadorias de mulheres, para que a gente continue avançando mais. E, principalmente, doutor Paris, que a gente possa ter mais representantes femininas, mulheres, nos espaços de poder, porque elas vão estar levando ainda cada vez mais as demandas que são pensadas pelas mulheres. Nós temos que refletir também, onde estão as nossas mulheres? Nos espaços de poder, quais são os espaços que elas ocupam hoje, que possam estar levando cada vez mais as nossas demandas, anseios e projetos que venham a serem efetivos na política pública para a mulher. Eu gostaria que vocês também participassem desse processo, ficassem à vontade para questionar aqui, fazer as perguntas a vocês, ao nosso convidado. Os alunos participaram de um movimento, então podem falar um pouquinho como foi a participação de vocês? Fique à vontade. Então, o senhor citou a questão da Maria da Penha. Sim, ela é necessária, ela foi uma evolução, né, na categoria da mulher. Então, eu queria perguntar do senhor se eu tenho alguns pontos assim a se relacionar à questão dessa lei. Pode ser abrangente algumas leis que possam... a questão da fiança, ser fiançável? Existe uma discussão muito grande em torno dos delitos que envolvem a Lei Maria da Penha, principalmente os delitos com pena abaixo de 4 anos, delitos de lesão corporal leve, se é possível ou não a fixação de fiança pelo delegado de polícia. Aconteceu um fato recente, né, de uma professora... professora nossa aqui, da Faculdade Metropolitana. Que muito triste, a professora Joselita, que ela teria, o algoz, o agressor teria recebido uma fiança, em seguida saído e levado ela a óbito, né, mediante pauladas e tal. Então, assim, eu particular, é uma questão muito polêmica da possibilidade ou não de concessão de fiança. Eu não analisei esse processo a fundo para poder fazer algum tipo de crítica mais profunda ao delegado que concedeu ou não essa fiança, mas é uma questão a ser estudada, sim. As medidas têm que ser urgentes, né? A mulher em situação de violência, a gente não pode ter um mínimo erro. Qualquer espaço de falha gera consequências imediatas, são irremediáveis, vidas, né? são vidas. Que não voltam. Vidas,
são projetos de Projeto de vida, vida, né, que podem ser, enfim, mas assim, o que pode acontecer, o que a gente tem que ressaltar é o seguinte: isso que aconteceu, embora extremamente lamentável, tem fomentado uma força contrária das mulheres, uma organização maior. Isso é bonito de ver, né, doutora Paris, que quantas pessoas se indignaram com esse fato. Tem que se indignar mesmo. E como as mulheres têm se organizado de uma forma pela sociedade civil para poder buscar implementação de melhorias que evitem essas situações. É um momento de se buscar melhorias. Assim. É preciso que a sociedade civil se organize. E as mulheres são muito mais organizadas que nós homens. Bem mais. Muitos movimentos feministas, muitos movimentos femininos que estão aí, que estão buscando. Então, assim, que essa lamentável situação sirva aí como uma bandeira de busca de reivindicações de novos direitos, a Delegacia 24 Horas, que sirva de exemplo para que novos fatos não aconteçam e que também não fique impune essa situação ao agressor, que seja punido de forma exemplar, dentro da legalidade, respeitado todos os devidos processos que envolvam, mas que seja dado a ele uma pena, que essa pena seja cumprida e que essa situação de violência, que esse exemplo não repita mais na nossa sociedade e que as mulheres se empoderem, que se unam, porque esse grito de não ou de basta tem que partir das mulheres, tem que partir dos homens, tem que partir de toda a sociedade. O assassinato da professora Joselita foi algo assim bárbaro, né? Nos deixou realmente assim, traumatizados todos. E a sociedade de imediato, não só a sociedade de Porto Velho, mas eu acho que do Brasil se manifestou. Vimos aqui na instituição movimentação dos nossos acadêmicos, dos nossos professores, dos nossos funcionários. E precisa ser feito alguma coisa, né? Porque todos nós, homens e mulheres, nos sentimos quase que inútil perante uma situação tão triste e dramática como foi essa perda da Joselita, uma jovem, cheia de vida, né, com vários planos para ela e para a família, e de repente tudo vai embora por um desastre. Indignante, então, indignante, assim, dá um sentimento ruim interno, mas assim, que isso sirva de força, né, de força motriz para que a gente traga movimentações efetivas e que a gente utilize essa força, que essa vida não seja em vão, que ela sirva para poder motivar movimentos, para motivar a criação de novos direitos, implementação, e que sirva para a gente abrir os olhos para essa situação, discutir o debate, essa discussão que o senhor está propiciando aqui para a gente é muito importante, porque aqui a gente está plantando sementes, a gente está buscando a reflexão de temas muito importantes. Isso tem que ser discutido na academia, isso tem que ser discutido em casa, e que essa vida com certeza não vai ser em vão. A professora Joselita vai ser sempre lembrada e vai servir de um marco para a gente, de uma luta que não se encerra, que ela se inicia com mais força agora, de agora para frente. Palavra com vocês. Sim, com mais força, sim. Mas essa questão, foi feita várias manifestações, né, a qual só deu força para nós, mulheres, e correr atrás dos nossos objetivos, porque não queremos ser mais vítimas da sociedade, do ser humano, do homem, né, porque nós estamos à mercê disso, né, então com essas manifestações que estão sendo feitas, foi muitos alunos, eu fui uma das acadêmicas que estava na manifestação, fazendo essa manifestação. Então, para ter uma lei que obrigue o nosso agressor a estar preso, pagando pelo seu crime. Então, assim, e foi uma manifestação que teve repercussão, teve muita repercussão, foi para Brasília. A nossa deputada federal fez com que revogasse algumas leis, né, para que o nosso agressor ele tenha não assim aquele poder. Ele tenha que pagar todos no caso de uma agressão, uma lei da deputada Mariana Carvalho, em que obriga todos os agressores que violentaram as mulheres, ele paga todos os custos desse atendimento do SUS, mesmo indo para a rede pública, que ele seja arcado com a responsabilidade de pagamentos, porque não é justo, agride, joga para o Estado arcar no tratamento das pessoas que foram, que foram vítimas dessa violência. Então,
ele tem que pagar. Tem que pagar a cirurgia, tem que pagar todo o processo e não é possível mais o Estado assumir a responsabilidade, muito importante. a responsabilidade de uma pessoa em que faz a violência e fica por isso mesmo. Vai para a delegacia, vai para a cadeia, fica lá, tem a comida, tem lá tudo arcado pelo Estado. E ainda o Estado tem que pagar o tratamento de quem ele agrediu fora da lei, né? Claro, e teve uma decisão interessante da OAB também, acho que anteontem, ela, por meio de decisão também, impedir a adesão de novos advogados que já tenham sido condenados por violência contra a mulher. Acho que isso podia até ser seguido por outras organizações, né? Porque, como o senhor bem falou, assim, não é só e para a gente imaginar e refletir, o feminicídio, a gente teve aumentada a pena do feminicídio em 2015, né? Uma pena inicial que seria de 6 a 20 anos, subiu para 12 a 30 anos. E assim, não é só aumento de pena, não é que a gente reflete, não é só aumento de pena, não é só aumento de lei, assim, a gente precisa de conscientizar mesmo, assim, e também tem aquelas pessoas que sofrem lesões, que, como o senhor falou, tem tratamento o resto da vida, tem aquela vida, tem que levar para o resto da vida aquela lesão, aquela incapacidade permanente. É muito triste, assim, mas assim, não é só, essa questão legal é muito importante, aumento de pena, mas a gente tem que pensar também assim... A educação. A educação, né? A educação não tem... Eu acho que nós temos que começar lá do básico mesmo, entendeu? Tem... Ensinando os nossos filhos, logo no início do processo educacional, na escola e em casa, né? Mas chega em casa, muitas vezes, encontra mau exemplos, então a situação mas a gente fica esperançoso vendo alunos assim como alunos aqui da Metropolitana, futuros educadores, educadores, né? Letras e pedagogia, que são cursos assim que tem normalmente predominantemente o público feminino de acesso. Então isso é muito importante, esse empoderamento, é muito importante que a mulher entenda o seu papel na sociedade. A professora disse também que essa mulher ocupe espaços de decisão, ocupe os postos mais elevados, porque, eu falo para o senhor, doutor, as mulheres são muito menores que a gente, viu? Por favor. Eu sou Kelly, do 2º período de pedagogia, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, a gente fazer esse comentário, né, referente a esse assunto tão delicado, que está sendo a violência contra a mulher. E principalmente assim, para a nossa classe de educadores, né, futuros pedagogos, isso é um assunto muito preocupante, né, que deixa a gente assim, a refletir, a pensar nessa sociedade que a gente está hoje, né, violenta contra as mulheres, né, contra o lado feminino que é mais frágil. Então esse empoderamento dos homens de imposição, né, obrigação, cobrança, né? E que também, no caso, eles não deixam aberto assim, a questão da liberdade da mulher escolher o que ela quer fazer. Eles não aceitam a questão de independência, né, financeira, como a doutora Lucileide falou aí. Então, assim, esse é um assunto muito delicado e aí acaba, durante tudo isso, trazendo essas tragédias, esses acontecimentos, né, que não deveriam estar acontecendo com tanta frequência, porque é um assunto muito polêmico, né, quando a gente se trata disso. Então, a gente fica preocupado porque, assim, a gente também está na área da educação. O que poderia ser feito, né, porque é um papel da sociedade também cuidar disso. O que pode estar sendo feito? No caso, essa pergunta eu vou direcionar também ao doutor, né, referente assim, eu sei que já são feitos bastante manifestos, palestras, incentivo a essas mulheres. O que pode implantar, o que pode ser feito para elas criarem mais essa autonomia, no caso assim, mais essa liberdade de poder estar se expressando cada dia mais e mostrando o seu lado? A gente precisa de lembrar sempre, né, que são várias as modalidades de violência, né? A gente sempre trata assim, o que mais salta aos olhos é a violência física, né? Que é a violência que a gente vê, que deixa vestígio, que tem lá no auto de corpo de delito. Mas a gente tem também a violência psicológica,
a gente tem uma violência financeira, a gente tem uma violência sexual, que é aquela violência velada. Hoje mesmo eu estava fazendo uma audiência e aí o envolvido falou, olha, eu estava separado, eu procurei ela, mas ela não quis nada comigo. Como se a mulher tivesse obrigação de querer alguma coisa com ele, tivesse um débito conjugal, né, que era uma expressão antiga que a gente tinha no Código Civil, e que não existe. Tem a violência, que é uma violência psicológica, financeira, é aquela mulher que o homem não deixa, ela tem independência financeira, que limita. Então, assim, é importante a gente entender todas essas vertentes, todas essas dimensões da violência, não só a mulher, o homem também, para a gente ver, olha, eu estou dando ouvido a essa mulher, eu estou sendo ouvida, eu estou respeitando a minha amiga, que também tem o direito de falar, porque esse machismo, muitas vezes, ele também contagia as mulheres, doutor. E às vezes a mulher mesmo não quer deixar outra mulher falar, ela quer desmerecer uma outra mulher em detrimento de um homem. Então, assim, é preciso a mulher ter conhecimento, e o homem também, da importância e do lugar da mulher nessa sociedade. E que ela também exige o seu direito de falar, que ela não abaixa. Muitas vezes eu estou lá no fórum fazendo audiência, e aí, um dia eu estou fazendo audiência, a parte que estava presente falou assim, olha, e era uma conciliadora fazendo audiência de família, e ela falou assim, olha, que horas que eu vou ser atendido por um homem? Você acredita nisso? Hoje a gente tem que ouvir isso. Que horas que eu vou ser atendido por um homem? Como se a mulher não tivesse, não representar, não tivesse eles condições. Já desmerecem. Não tivesse condições de dar uma solução, e muitas vezes tem muito mais condições que nós de resolver, tem muito mais pela habilidade. própria sensibilidade, né? Muito mais habilidade. Então, assim, é importante que a mulher, olha, espere um pouquinho, o senhor tem que me respeitar. E a gente evitar isso na sala de aula, a gente, comentários, fulana de tal saiu com vários homens, aí a gente já trata pejorativamente. Então, assim, a gente precisa nesses pequenos atos que a gente tem, nessa pequena educação que a gente tem, seja como educador, seja no nosso autoconhecimento, a gente precisa se policiar e precisa mudar de paradigma, deixar de brincadeiras que sejam pejorativas. O respeito acima de tudo. Com certeza, impor respeito, exigir o respeito, né? E no caso, esse assunto, ele tem que ser trabalhado, eu acredito também, assim, com os homens, no sentido de, porque a gente acha que, vamos trabalhar só o pensamento da mulher, né? Ela tem que conhecer os seus direitos, né? Exigir, mas assim, a gente também não pensa que a cobrança da sociedade também está em cima da mulher, falando que só ela que não se reconhece, só ela que não tem o pulso firme de ir lá, falar, olha, está acontecendo isso comigo, né? A gente fala que só ela se oprime, mas não, na verdade, o que acontece? A gente também tem que, eu acredito, ter campanhas, algumas coisas, para trabalhar as ideias dos homens também, porque desde pequeno, se ele estiver na sociedade, ele estiver na família, trabalhando aquele pensamento dele, ele vai crescer com certeza uma pessoa menos violenta, com um pensamento mais sensível, né, à mulher. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência.
Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião e aqui com o Dr. Guilherme Ornelas. O assunto é tão empolgante que o nosso horário está passando, correndo rápido aqui e ansioso, está passando muito rápido. Mas eu quero passar a palavra para vocês, acadêmicos aí. Fique à vontade, pode fazer. Eu gostaria, boa tarde, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, porque eu sofri um caso semelhante da nossa professora, onde o agressor também foi preso, né, recebeu voz de prisão. No outro dia ele pagou a fiança e estava de novo dentro da minha casa, né? Então, assim, eu diria que a lei falha, né? Porque se ele já está dentro da delegacia, como aconteceu comigo, como aconteceu com ela, falando que se sair daí, se ele ficar preso, ele vai te matar, eu diria que a lei falha. Então, eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer, porque medida protetiva nem sempre eles respeitam. Né? Eles respeitam enquanto a polícia está ameaçando. Se eles não vêem polícia, eles não respeitam. E muitas mulheres, elas não podem sair de casa, elas não têm para onde ir. Então, eu queria saber o que o senhor diria para essas mulheres que não têm para onde ir. Então, até para a gente esclarecer, muito boa a sua pergunta. A gente tem que entender o seguinte, ó, a lei vem evoluindo, assim, mecanismos vêm evoluindo. Claro que a gente não tem uma perfeição, as coisas vão se aprimorando. Primeira situação, o descumprimento de medida protetiva, por uma lei atual, recente, passou a ser crime também. Antes não tinha o crime de descumprimento de medida protetiva. O que é medida protetiva? Até para esclarecer para o público, né? Medida protetiva é o seguinte, a mulher sofreu uma violência, ela pode, ou a delegacia da mulher, a defensoria, o Ministério Público, pedir algumas medidas protetivas. Medidas protetivas são várias possíveis. Vai desde o afastamento do lar, que é a mais comum, a possibilidade de fixação de alimentos para os filhos, para ela, o afastamento do lar, a medida de distância do agressor, a mulher, possibilidade de comunicação. Então, várias medidas são pedidas. Afastamento da posse de armas, né, armas de fogo, tudo é possível dentro desse espectro de medidas protetivas. Então, assim, uma vez concedida a medida protetiva, por que é importante que a mulher faça a medida protetiva? Porque ali é o primeiro registro dele e é o primeiro contato dela com a polícia. Aquilo ali forma um histórico. O segundo contato, o descumprimento de medida protetiva, são duas situações. Configura crime de descumprimento de medida protetiva com pena de até 3 anos e, além disso, o descumprimento da medida protetiva, ele gera a prisão provisória. Então, é um dos casos lá do 312, que é a previsão do CPP, que é a previsão de imposição de prisão provisória. Então, beleza. O que tem acontecido? O que tem acontecido hoje? A gente tem uma coisa que foi muito importante, que é a patrulha Maria da Penha, que é um patrulhamento ostensivo que é feito pela Polícia Civil desses casos de violência. Então, hoje em dia tem que se aprimorar, talvez na época não. Então, o que vai? Vai um alerta para essa patrulha que vai fazer um monitoramento do descumprimento dessa medida. O que a mulher tem que fazer? Se ele voltou, se há uma medida protetiva concedida para afastamento do lar, ele voltou, a primeira coisa que a gente chama, não tem que entrar na casa, tem que chamar a polícia. Chama a polícia por quê? Porque dali ele vai preso. Ele vai preso provisoriamente e ainda vai responder por um novo delito. Então, quanto mais vezes a mulher, porque às vezes a mulher vai lá a primeira vez, não consegui nada, não vou voltar. É importante que ela volte, porque é um crime, mais um crime, mais um crime. Quando ele for ver, não tem saída mais. Ele já está tão enrolado, com uma ficha criminal tão extensa, que ele não tem mais saída. E às vezes a mulher, não vou falar de novo, porque não deu. Tem que falar, é aí, deu o primeiro passo, não pode voltar atrás. É a partir daí que tem que ir para frente. Agora, se a mulher não tem para onde ir, como é que faz? Aqui em Porto Velho, no estado também, a gente tem as casas-abrigo, né? Que são casas para recepcionar essa mulher. Então, há uma intermediação do CREAS, né, que é o Centro de Apoio à Assistência Social, de Referência à Assistência Social, e o CRAS, né, o CREAS, Assistência Social e Psicológico, que vai pegar essa mulher em situação e vai colocar ela num abrigo, vai tirá-la. Se essa situação é extrema, por exemplo, se tivesse, no caso da professora Joselita, identificada que a situação é uma situação extrema, e ela se aceitar, a mulher também tem que aceitar. É uma situação que não é confortável para o abrigo, né? Não é fácil, né? Não é fácil ela aceitar, mas tem várias mulheres abrigadas hoje. Então,
quando é identificada situações extremas de risco, essa mulher é retirada do lar e colocada nesse abrigo. Esse abrigo nem eu sei onde é que, sou da rede, sou defensor, nem eu sei onde é que é. É um abrigo em um lugar secreto que fica, que essa mulher tem um amparo lá assistencial para ela permanecer lá, enquanto as medidas são tomadas contra esse agressor. Então hoje tem mecanismos, a gente não pode desmotivar, desestimular essa mulher a buscar. E na primeira vez que foi, aí sim, tem que avisar a família, tem que avisar os amigos. Por quê, doutora Paris? É difícil de falar, mas esses crimes são crimes de covardia, né? Que são cometidos, por exemplo, no caso da professora Joselita, quando ela estava lá com pais idosos. Esses agressores, eles procuram situações que eles têm superioridade física para poder submeter a mulher. Então, se ela está, às vezes, dentro do ambiente familiar, mais seguro, se ela avisa mais gente, tem mais gente preocupada no entorno dela... Seria outra proteção, né? Isso também desestimula ele, porque ele é covarde. Né? Ele quer se valer de uma situação de superioridade. Quando ele está todo mundo sabendo, quando a mulher está ali, ele, opa, será que eu vou? Né? Então, assim, é importante esse engajamento da mulher e é importante que ela, a primeira vez que vá, não retorne. Se teve a primeira ameaça, a primeira lesão, que ela vá adiante, que continue. Por quê? Porque essa reiteração de crimes, ela vai depois deixar esse agressor numa situação que ele não vai ter o que fazer mais. Então, assim, agora, a Lei Maria da Penha, ela gera aí uma 100% de eficácia impossível? Não, nenhuma lei, infelizmente, a gente não tem porquê, nenhuma lei é perfeita. Mas a gente não pode desistir, essa lei é muito importante, a gente tem que avançar, tem que ter uma delegacia 24 horas, concordo plenamente, a gente tem que ter mais mecanismos, tem que ter mais patrulha Maria da Penha na rua, tem que ter mais patrulha, tem que monitorar essas mulheres, tem que monitorar, mas a gente não pode estimular essa mulher a tomar as rédeas e sair dessa situação de violência. Você gostaria de falar? Eu sou o Clemerson, quarto período de letras, e doutor Guilherme, uma pergunta para o senhor seria o seguinte, no caso Joselita, que teve comoção, né, não só no estado, mas como nacional, e a pergunta é a seguinte, a professora Joselita, ela tinha 3 empregos, inclusive um era aqui na instituição, e a questão é, ele, detido agora, preso, em relação à pensão, como é que fica a situação? Já que ele cometeu o crime bárbaro e em relação à pensão, ele receberia essa pensão, no caso? Só para a gente tentar esclarecer, nenhum pensionamento é automático, essa pessoa não morre, a outra que recebe pensão automática, depende de um processo. E o Código Civil, ele prevê a hipótese de deserdação dessas situações, quando há lesão, agressão, ou tentativa de homicídio contra a pessoa, algum familiar. Então, nem o patrimônio dela vai para ele por uma questão de deserdação. Então, se eles fossem casados, não sei a situação real, mas se eles fossem casados, não haverá nenhum tipo de comunicação do patrimônio dela a ele e muito menos de pensionamento. Com certeza o Ministério Público vai tomar as providências necessárias para que ele não tenha esse benefício, né, indevido. Olá, eu sou da Academia de Letras, Irina, e não é uma pergunta, mas estimular as mulheres a insistir, persistir em denunciar, em gritar, falar no que elas querem, para mostrar que no século XXI, modernismo, que nós podemos ter, como se diz, ter voz, verdade, expressão, e que nós sejamos reconhecidas na sociedade, no mundo todo. Já chega de machismo nessa vida. A mulher tem tem conseguido, na realidade, um avanço muito grande nesse empoderamento, né? Eu acho que hoje vivemos, mas apesar de toda a violência que ela sofre, mas é outra postura a mulher, né, na sociedade. É muito importante, doutor Aparício, a gente ter, como a professora falou muito bem, a gente precisa de mulheres em situações de destaque, né? Porque essas mulheres em situações de destaque são exemplos para outras mulheres, né? Que é possível. A gente tem o exemplo aí da doutora Mariana, né? Como é importante a gente ter uma mulher em representatividade como ela, mulher forte, de fibra, e que isso com certeza vai empoderar outras mulheres e vai permitir com que elas busquem como um futuro, como espelho, como uma referência aquela mulher, aquele exemplo de mulher. Então, assim, é muito importante que a mulher ela entre nesses espaços de poder e a partir daí ela passe a servir de exemplo, a poder também lutar, né, para essa bandeira que é tão importante. O protagonismo juvenil na política, então, é algo muito importante mesmo. Com relação a esse quadro, gostaria de fazer algum questionamento ao doutor?
Nós teríamos muitas perguntas, mas a gente já está quase chegando aí no final do programa. A gente já faz esse convite para ele voltar, não é? Ele vai voltar sim. E vocês gostariam de fazer outra pergunta, rapidinho? Nós estamos chegando no final do programa. Tudo bem? Então, doutor, só tenho que agradecer imensamente a sua participação aqui em Sala de Opinião, dizer que foi uma honra muito grande poder contar com a sua colaboração, com esse esclarecimento importantíssimo para a nossa sociedade, e estaremos sempre aqui abertos à Defensoria Pública, ao Ministério Público, em tudo que for possível para ajudar a combater a violência em nosso Estado, principalmente a violência doméstica. Acho que é um trabalho das academias, nós temos que estar todos envolvidos nesse processo. É muito importante para a sociedade, muito importante para todos nós, para nossas famílias. Precisamos preservar as pessoas e nossas famílias, né? E só com esse envolvimento de todos vocês, de toda a sociedade, é que vamos conseguir, juntamente com a Defensoria Pública, o Ministério Público e as nossas autoridades, melhorar o nível de violência em nosso país. Muito obrigado, doutor. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.